Amém. Amém, graças a Deus. Bom dia, irmãos, amém? Tá quente aí? Amém? Coisa boa, bom demais, né? A gente tá alegre de poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, é sempre muito bom esse tempo de comunhão. Eu costumo dizer, muito obrigado. Conhecendo como eu me conheço, eu vou deixar por aqui. Aqui mesmo? Rapaz, aqui já começa a prova de fé, né? Amém? Estou na fé dos irmãos, porque na minha, eu sempre costumo dizer que nos nossos encontros, Cristo precisa ser encontrado em nós. Amém? É isso que vai fazer todo sentido. À medida, não é, que os nossos corações se aproximam, as distâncias se encurtam. Às vezes a gente está do lado, mas está distante. E é necessário que a gente precise aproximar os corações. Já parou para pensar por que a gente grita com as pessoas? Mesmo estando próximo? Não é verdade? Por que eu grito com quem está do meu lado? Por que a gente grita? Porque às vezes o coração está distante. Alguém já pediu perdão gritando? Perdão! Alguém já viu alguma coisa assim? A gente não faz isso, porque quando a gente se dispõe a pedir perdão é porque os corações já se aproximaram. Então é necessário que nos nossos encontros Cristo seja encontrado em nós e que os nossos corações se aproximem de Deus a tal ponto que Deus nos desloque em favor uns dos outros. Amém? Eu quero compartilhar hoje, o Almir, não é, que não está aqui, fez o convite, falou conosco. E desde então eu tenho orado e buscado em Deus, entender o que Deus quer falar conosco. Eu sempre digo que dá autoridade à nossa mensagem não é o quanto nós sabemos sobre Jesus, mas é o quanto Cristo pode ser conhecido por meio de nós. O que vai trazer autoridade naquilo que a gente compartilha não é só o que sabemos, não é o que a gente aprende, não é o quanto tempo caminhamos ou temos uma fé cristã, mas é o quanto Cristo, que está vivo dentro de nós, pode ser conhecido em nossas vidas. Então, o que vai trazer autoridade, a mensagem que essa igreja comunica a essa cidade, é à medida que as pessoas, ao encontrar essas pessoas que aqui estão, tenham um encontro com a pessoa de Jesus Cristo. E é isso que vai fazer toda a diferença. Há uma mensagem que há algum tempo tem falado ao meu coração e eu tenho entendido que essa mensagem é para nós, como igreja brasileira. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5. Depois dos 25 anos, a gente tem que usar óculos, né? Bom, vamos lá. A partir do versículo 1, amém? E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido dele e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando, ensinava do barco a multidão. E quando terminou de falar, disse a Simão: pelejai para o profundo e lançais as redes para um grande arrastão. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Porém, por meio da tua palavra, eu lançarei a rede. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e as redes se rompiam. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram. Encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar.
E vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado de todos e os que estavam diante dele com os grandes peixes que tinham pegado. Assim também estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante, tu pescarás homens. E levando-os para o barco para a terra, eles abandonaram tudo e seguiram Jesus. Amém, irmãos? Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua graça dura para sempre. Eu peço que o Espírito Santo do Senhor encontre, ó Deus, no nosso meio, espaço suficiente para que a sua palavra seja compartilhada e ministrada. Para que possamos, ó Deus, juntos, ó Pai, aprender aquilo que o Senhor tem a falar conosco. E eu peço, Paizinho, que o Senhor, ó Deus, e o seu Espírito ministre essa palavra de forma que a gente possa entender tudo aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa manhã. Por isso eu te agradeço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Esse é um ponto, irmãos, crucial no ministério de Jesus. Ele que escolhe esse momento para manifestar aquilo que é a vontade do Pai na terra. E é curioso, porque Jesus, ele já tinha pregado nas sinagogas e outra hora viria pregar novamente. Mas Jesus não esteve preso aos limites da sinagoga. Jesus, ao ser perseguido, ele começa a andar pelo caminho, de forma que o caminho se torna a sua igreja e o barco se torna o púlpito. Jesus, ele não ficou preso a uma liturgia, a um ambiente onde a igreja se reúne, mas o evangelho que era vivo na sua vida, ele ia além de onde ele estava, ele ia além dos locais onde as reuniões poderiam ser marcadas. Ele ia pelo caminho, e pelo caminho as pessoas iam conhecendo aquilo que é a verdade do Pai. Por isso as pessoas olhavam para Jesus e diziam: Jesus prega com autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus fala com a autoridade de quem é, e não de quem gostaria de ser ou se tornar alguma coisa. Então, aonde estava Jesus, ali estava o reino de Deus. Por isso que a mensagem de Jesus é chegada a vós o quê? O reino. Porque onde Jesus estava, a presença do Pai era real. Jesus não era um cristão público e um cristão privado. Não havia essa dicotomia. A mente de Jesus era integral e, por isso, tudo que ele era se manifestava em tudo que ele fazia. Então, em tudo aquilo que Jesus colocava as mãos, a mensagem do evangelho era transmitida através daquele lugar. Curioso, porque quando ele chega diante daqueles pescadores, olhando para aqueles pescadores, o meio de manutenção de vida daqueles homens, às vezes aquilo que poderia dar sentido à vida daqueles homens era o barco, porque eram pescadores. Então, eles acordavam pela manhã, o que eles iam fazer? Pescar. Então, às vezes, na vida daqueles homens, a única coisa que dava sentido era a pesca. E Jesus vai até aquela estrutura, aquele empreendimento daqueles homens, ele entra naquele barco e diz: afasta um pouco, e ele começa a usar aquela estrutura para anunciar a mensagem do reino. Ele afasta e continua ali, semeando e compartilhando a mensagem do reino. Após ter feito isso, ele volta e agora fala para os homens: afasta um pouco o barco e vamos lançar as redes nas águas mais profundas. E aí eu fico pensando, qual seria a nossa resposta? Um pescador olhando para um carpinteiro, e o carpinteiro falando para o pescador o que ele tinha que fazer na sua área. E às vezes, a minha resposta seria: Jesus, não entende de pesca. Você não sabe do que você está falando. Quer saber? Eu pesquei a noite toda. Eu não peguei nada. E não faltava para aqueles homens o quê? Habilidade. Eles eram pescadores, aquele era o ofício daqueles homens. E eu não sei qual foi o sentimento de Pedro, e ele responde: mas sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Amém. E ele lança aquela palavra, ele lança aquelas redes diante dessa palavra, e para surpresa de Pedro, ele tem uma grande pesca. Que agora se torna um problema, porque as redes começam a se romper. Naquele momento, ele fala: poxa, vamos ter que chamar o outro barco, porque o que nós temos não é o suficiente. Vem outro barco, e ambos os barcos começam a se afundar. Naquele momento, Pedro cai de joelho e diz: afasta de mim, Senhor.
É curioso, se a gente recebe um milagre, a primeira coisa seria ser: glória a Deus, obrigado, Pai, o Senhor realizou o milagre que eu tanto queria. Mas não, afasta de mim que sou pecador. Eu não sou digno de estar aqui. E aí Jesus vem ressignificando isso na vida daqueles homens. É interessante olhar esse primeiro momento do texto aqui, quando a gente olha para quando Jesus propõe para Pedro e ele lança as redes. Sabe por quê, meus irmãos? Não faltava peixe. O grande milagre não foi a multiplicação dos peixes nessa ocasião. Não foi multiplicar a habilidade daqueles homens. A técnica. Jesus não foi lá dar um curso dos 7 passos para você conquistar a grande pesca. Jesus não foi lá fazer uma imersão com aqueles homens para que eles pudessem aprender e agora sair para conquistar o planeta e ter o resultado que eles tanto queriam. Jesus não foi lá vender um curso de internet para aqueles homens, para que eles pudessem alcançar aquela habilidade. Então tinha tudo, tinha peixe, tinha técnica, tinha um barco, tinha um lago, tinha tudo. O que faltava? A orientação. O lugar aonde jogar a rede. E às vezes nas nossas vidas a gente se encontra nesse local. Porque a gente tem habilidade, a gente tem percepção, a gente tem lá os peixes, a gente tem tudo. Mas às vezes o que está faltando é a orientação adequada para lançar a rede no lugar que Deus nos direcionar. E para perceber isso tem que ter sensibilidade. E às vezes pode ser um dos nossos maiores desafios. A sensibilidade de ouvir na multidão de vozes a voz de Deus, discerni-la e andar sobre essa palavra que Jesus desafiou Pedro nessa ocasião. Porque às vezes a nossa resposta para Deus deve ser: bom, eu já fiz tudo, eu já trabalhei a noite inteira, eu estou cansado de repente de repetir as mesmas coisas. Eu já me esforcei, eu já me dediquei, tudo aquilo que foi me dito para que eu fizesse, para ter o resultado que eu tanto gostaria, eu já fiz. Por que eu ainda não recebi? Trabalhei a noite toda. Mas às vezes, trabalhei a noite toda, fazendo força, me esforçando e lançando as redes no lugar errado. Porque o movimento é o mesmo. Ele lançou as redes. Quantas vezes ele já não deve ter feito na vida aquele movimento? Mas o movimento feito sem orientação ou direção do lugar aonde devemos lançar, às vezes vai nos trazer o quê? Cansaço, fadiga, tristeza, frustração, decepção. E vamos perdendo a força, porque não aguentamos mais lançar ou repetir os mesmos movimentos. Às vezes, nas relações, no seu cônjuge, às vezes você está lá e você está cansado de tentar a mesma coisa. Com seus filhos, no seu trabalho, em tudo aquilo que implica a sua vida. Às vezes você está cansado de repetir as mesmas coisas e não ter o resultado que você gostaria de ter. No seu trabalho, enfim, tudo aquilo que implica a sua vida. Às vezes, exatamente esse movimento é o que te faz estar cansado e frustrado. Ao ponto de dizer para Jesus: poxa vida, eu já trabalhei a noite toda. E não peguei nada. E não peguei nada. E não peguei nada. Ao ponto de responder para Jesus: ah, Jesus, lá na igreja, tudo bem. Eu ouço o que o Senhor tem a dizer. Mas aqui, no meu trabalho, no meu negócio, sou eu que sei o que deve ser feito. Então é melhor que o Senhor abençoe tudo aquilo que eu projetei do que perguntar ao Senhor se tudo aquilo que eu projetei está no seu coração ou é da sua vontade. E aí a pergunta para nós poderia ser: em qual negócio Deus está? Ou melhor, em qual coração Deus habita? Porque muitas vezes essa é uma grande questão. Nós achamos, que Deus está em uma coisa, em outra não. Nós temos essa dicotomia de pensamento. Aqui nas atividades, dentro do espaço físico onde nós nos reunimos, Deus está aqui. A gente ouve a palavra de Deus, a gente se alegra nos cursos, enfim, e tudo que a gente faz. Mas de repente, quando a gente vai no nosso dia a dia,
Não é? Às vezes a gente pensa que Deus pode estar distante. Não, Deus habita dentro de você. Deus está exatamente onde você está. E tudo que você faz deve revelar a glória de Deus. E se não revela, você precisa, de alguma forma, parar e perguntar para Deus se é a direção exata a que você está lançando as suas redes. Esses homens aqui, eles obedecem a Jesus. Eu fico pensando, não é? Como seria nós ouvindo uma mensagem dessa diretamente de Jesus? Porque hoje a gente sabe, não é? A gente crê, a gente tem fé por essa palavra. Imagina esses homens lá vivendo esse momento, as pessoas estando ali, Jesus tinha acabado de pregar, e ele lança esse desafio. E a gente pensa no nosso ser, no nosso dia a dia, em tudo aquilo que a gente faz. Será que eu estou lançando as redes segundo a orientação da palavra de Deus para nós? Porque a palavra de Deus, meu irmão, não é para aplicar na sua vida simplesmente num culto, simplesmente em parte da sua vida. A palavra de Deus se aplica a tudo. A tudo. Você é um homem, uma mulher integral. Então a palavra de Deus, ela se aplica na sua vida em tudo. Não é em uma parte. Não é uma parte da sua vida que é restrita à espiritualidade. Não, você é um ser espiritual. E agora tudo que você faz, a partir daquilo que você professa crer nessa palavra, está ligado aos aspectos espirituais. Porque você ouve da parte de Deus que é espírito, e a sua vida é um altar de adoração em vida e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E agora isso ganha uma outra perspectiva. De forma que a minha fé não é simplesmente, a minha devoção não é simplesmente para mim ganhar do Pai algum benefício, mas é exatamente porque a minha mente alcançou lucidez diante dessa palavra, é que eu me comprometo a ser tudo aquilo que ela propõe para mim, como um cristão. E isso basta. E isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por que a surpresa do milagre? Porque muitas vezes no nosso coração há dúvidas. Há dúvidas. Há dúvidas. E é difícil, porque toda incerteza surge de uma certeza. Então Deus nos dá uma palavra certa, uma certeza. E agora começam as incertezas do meu coração. Mas será que é isso mesmo? Será que eu não ouvi enganado? Será que é Deus que está falando? E isso eu estou dizendo a partir daquilo que eu ouço, daquilo que são as minhas incertezas, diante daquilo que Deus vai lá e coloca no meu coração como uma certeza. E se eu for levado por essas incertezas, não é? Eu vou começar a duvidar da verdade e fazer da dúvida a minha própria verdade. Aí aquilo que deveria no meu coração diante de uma certeza, ser uma incerteza, eu faço da incerteza aquilo que é o certo para o meu coração. E aí agora, porque só existe uma forma, Calil, de enfraquecer a fé de um homem. É colocando uma dúvida no seu coração. É substituir a palavra da verdade por uma dúvida. É o que Satanás propôs para a mulher no Éden. Certamente se comer, morrerá. Foi o que Deus disse. E Satanás foi lá e disse, certamente não morrerás. Uma dúvida. É que, quando você comer, você vai ter o poder de ser Deus de si mesmo. E às vezes, no engano de ser o Deus da nossa própria vida, a gente acaba fazendo de uma dúvida uma verdade. E aí aquilo se torna legítimo para mim, ainda que não seja uma verdade. E aí eu vivo, sinceramente, enganado. Sincero, legítimo, mas o engano. E o engano me leva a tomar decisões pautadas na minha necessidade. E toda decisão pautada na minha necessidade está fadada ao fracasso. Porque o meu ventre se torna o meu guia. Ao invés de ser guiado por um propósito, eu sou guiado por uma necessidade. Às vezes foi isso que levou esses homens a cansarem. Porque não havia um propósito claro. E uma necessidade presente. E a necessidade é real. É real. Mas nós, como homens e mulheres, precisamos o quê? De uma direção do nosso Pai, para que a gente possa caminhar segundo aquilo que Ele tem nos ensinado. Por isso que nós devemos ter um coração, de forma que tudo aquilo que a gente faz revela o propósito que Deus colocou nos nossos corações.
Então, o seu trabalho não é simplesmente para a manutenção da sua vida. Não é simplesmente para você ter no final do mês o salário que você quer, o dinheiro, enfim. Tudo aquilo que implica a sua vida revela um propósito, e o propósito que vem do Pai. E é isso que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. Por isso que a gente não deve reduzir tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas a momentos como esse, que é muito importante, mas não pode definir a vida do cristão. Então, tudo aquilo que é feito em nome de Deus é muito bom, é muito importante. Mas a vida do cristão não é simplesmente em 2 horas de reunião como num domingo, ou um programa no meio da semana, de pequeno grupo, do curso que for. Isso tudo coopera, mas não define a vida do cristão. Aquilo que é a nossa vida é muito mais do que isso. Isso é uma parte. Eu não posso reduzir todo o potencial que tem aqui em programas de comunidade de fé. Mas a gente precisa ter uma visão ampla para que onde você estiver, a manifestação do reino seja presente naquele lugar. Sabe por quê, meus irmãos? Senão agora mesmo a gente vai começar a olhar por habilidade e capacidade. Eu tenho dito algumas coisas e tem uma situação que eu vivi, eu sempre tenho compartilhado isso por onde eu passo. A gente morava em Morrinhos, né? Faz 1 mês que a gente está morando aqui, em Brasília, e tem sido grandes desafios. Em Morrinhos, tinha um amigo que tinha um sítio. E lá tinha um papagaio. Tem, né? Ele não morreu. Esse papagaio aprendeu a cantar o hino do Corinthians. Aí eu percebi que o inimigo oprime até os animais. Falei, isso não deve ser coisa de Deus. Um papagaio cantar um hino do Corinthians não faz sentido. E a atração do sítio desse amigo é porque todo mundo chega lá e fala, vem cá, olha o papagaio. O papagaio é a atração. Aí chega lá, ele oprime o animal fazendo isso. Eu tinha que chamar um departamento, né, de apoio aos animais para ir lá. Isso é uma opressão. E ele fica lá mostrando o papagaio cantar um hino do Corinthians e fica aquela situação. Eu falei, olha que coisa curiosa. Vamos pensar que se a gente colocasse um papagaio aqui no culto para pregar, Bruno, um sermão expositivo de 3 pontos, às vezes seria muito mais atrativo do que o César, o Calil aqui compartilhando. Vem aqui, imagina o anúncio. Vem aqui, porque nesse domingo o papagaio falante vai pregar um sermão expositivo com comentário de Charles Randall Spurgeon. E aí todo mundo viria aqui para ver esse papagaio repetindo e com muita excelência. E a mensagem ia estar exatamente adequada. Mas é interessante que, embora o papagaio, por aquilo que é a habilidade, a capacidade que o próprio Deus colocou sobre a vida dele, seja louvável, ele não consegue, ele não tem uma faculdade mental de saber o Deus a quem ele está falando, de quem ele está falando. Porque, por mais que seja louvável um papagaio repetir um sermão, ele não tem a consciência do Deus a quem ele fala. Então, ele não adora. Ele louva, mas não adora. Porque todo ser que respire, louve o Senhor. Mas não quer dizer que o louvor é a adoração, porque a adoração é a expressão, não é, de forma plena e clara de quem nós estamos adorando. E o nosso Pai olha para nós recebendo a nossa adoração, e não só a nossa louvação. Porque é louvável olhar um papagaio cantando, falando. Só não pode ser o hino do Corinthians. Porque eu sou vascaíno, amém, irmãos? Vascaíno está pronto aí. Ó. Deus é fiel. Encontrei um amém. É difícil, viu? Porque os caras não... Tem uns vascaínos, mas não assumem. Fica com vergonha. O inimigo, inclusive, foi lá oprimir minha casa, tentando fazer com que meu filho, né, torce para o Flamengo. Isso não é coisa de Deus. Orem por nós, irmãos. Mas é curioso, porque é louvável o que o papagaio faz, mas ele não tem consciência que ele está fazendo, o que ele está falando, a quem ele está expressando. E a diferença de nós, ainda que eu venha aqui e não cante tão bem como a irmã que canta aqui, que é uma maravilha, não é? Mas eu sei sobre quem eu estou cantando. Eu sei de quem eu estou falando. E para Deus isso se torna o quê?
uma adoração. Então, nas nossas vidas, ainda tudo aquilo que a gente faz, a gente pode vir aqui, dar um treinamento para você vir aqui fazer tudo que for necessário fazer para atender uma demanda. E isso é louvável. Mas à medida que você alcançar a consciência de quem Deus é na sua vida e o seu viver se torna um novo viver em Cristo, porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que todas as coisas foram feitas novas, você expressa adoração a Deus no seu viver. Não em momentos de adoração, não em momentos de louvação, não em momentos onde nós nos reunimos como igreja, mas agora isso se expressa na minha vida de uma forma integral, de maneira que tudo o que eu faça se torne uma adoração a Deus, porque eu sou um ser espiritual. Esses homens agora, sabe por quê? Porque é simples. Sabe qual que é o papagaio dos nossos dias? O site GPT. Você vai lá e pede um sermão, seja qual for, ele vai te dar em 2 minutos. Eu falei, nossa, Stott deve estar se revirando no caixão. O cara dizia que demorava 20 horas para esboçar um sermão. Para um sermão ficar bom, seria 40. O GPT te dá pronto em 3 minutos, irmãos. É o papagaio dos nossos dias. Ele vai repetir algo de forma adequada, mas ele não tem consciência de quem ele está adorando, ele não sabe como isso se aplica na vida das pessoas de forma orgânica, aquilo ainda que seja adequadamente agora, teologicamente dizendo, não necessariamente quer dizer que tem vida. Vida. Quando Jesus propõe para esses homens, ele propõe mais do que um curso, mais do que alguém que sabe sobre, mas agora ele senta aqui e propõe uma vida. Uma vida. Uma vida. E isso traz nós, né? Isso nos ensina muito sobre aquilo que está no nosso coração. Qual é a pesca que Deus tem para mim e para você? Será que nós estamos lançando a rede no lugar certo? E outras coisas. Olha que interessante. As redes começaram a romper. Já pensou nisso, minha irmã? Que às vezes o pedido, aquilo que você está tanto esperando de Deus, pode ser um motivo de romper as suas redes? Será que às vezes o milagre que eu tanto gostaria de receber não é exatamente aquilo que vai me afundar? Será que aquilo que eu estou tanto clamando a Deus, se as minhas redes não estiverem bem justas, bem apertadas, bem firmes, não é exatamente aquilo que vai me levar à ruína? Como a gente tem visto por aí, tantas pessoas que na hora que tem o que tanto pede, começa a se afundar. Precisamos cuidar melhor das nossas redes. Às vezes a sua rede no seu casamento precisa estar o quê? Firme. Porque na hora que Deus começar a derramar sobre a sua casa, não pode ser um motivo de te afundar. Porque às vezes aquilo que você está construindo como casal, como casa, aquilo que você está lá lutando para alcançar, para estabelecer, se você não tiver com as redes bem firmes, aquilo pode se tornar exatamente o que vai fazer a sua casa afundar. E alguns já estão afundando. E a pergunta é, quando as suas redes começam a afundar, quem você chama? Qual é o companheiro? Porque dizendo a Bíblia, quando começaram a se afundar, eles chamaram quem? A gente teve aqui um momento de oração pelos amigos. Quem são os seus amigos? Quem te ajuda a esticar a sua rede? Quem você chama para celebrar, mas também no dia do desafio? Quem tem liberdade de olhar nos seus olhos e dizer para você a verdade que você precisa escutar e não a que você gostaria? Quem tem a liberdade de sentar com você de forma desinteressada, não desinteressante, para conversar com você com um coração claro, puro, sem esperar receber de você nada em troca, mas simplesmente pela alegria de poder ser seu amigo e poder te ajudar a arrumar as redes. Aqueles, como foi dito aqui, né, acho que, se eu não me engano, pelo Gilvan,
Quem é os amigos que a gente pode chamar de mais chegado do que irmãos? Que não deixa de ser irmão. Porque você pode até ter um irmão que não é amigo, mas se você tiver um amigo de verdade, ele é como um irmão. Quem é essa pessoa que nós temos a liberdade, na hora que as redes começarem a afundar, a gente, poxa, amigo, vem aqui, eu preciso que você me ajude a arrumar essa rede, você tem uma situação na sua casa, no seu trabalho, no seu negócio, com seus filhos, com a sua família, com seus amigos. Você está vivendo esse processo sozinho? Ou você tem quem você pode chamar para você partilhar a sua alegria e também os seus desafios? Quem são esses amigos? Ou você é alguém que anda sozinho? Em nome de Jesus, meus irmãos. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu não tenho dúvida que Deus, debaixo de uma direção e orientação que Ele nos dá, os peixes vão vir. Mas às vezes eles não... eu vejo isso de forma muito clara. Às vezes, a pesca que a gente tanto gostaria de receber, a gente ainda não tem elas nas redes, porque se ela fosse para a nossa rede nesse momento, a gente iria se afundar. A gente iria se afundar. E a pergunta para nós aqui, hoje, as nossas vidas, dentro dessas áreas que nós estamos falando, será que aquilo que é a nossa estrutura, aonde nós temos a nossa estrutura de trabalho, tudo que implica a nossa vida, é um local, é um ambiente onde a gente, de alguma certa forma, está pensando na melhoria de um todo? Ou simplesmente para a manutenção de uma parte? Será que aquilo que eu faço abençoa as pessoas sem expectativa de receber nada delas? No sentido assim, eu faço o melhor porque eu quero entregar o melhor. E aí, eu ter o que eu preciso é só uma consequência daquilo que eu fiz. Mas não é o que me motiva. O que me motiva é entregar o meu melhor, porque agora eu quero fazer com alegria, porque isso revela quem eu sou. Será que a estrutura de tudo que a gente faz revela a consciência que nós temos? Será que nós temos a sensibilidade de ouvir essa voz e lançar as redes nesse local adequado, no local correto, direcionado por Deus? Será que agora, diante disso, nós estamos com as redes bem alinhadas? Será que diante desse caminho nós temos encontrado barcos que a gente pode navegar juntos? Barcos onde a gente vai compartilhar, barcos, casas que andemos juntos uns com os outros. Pedro estava nesse negócio, ele e seus sócios. É o que a Bíblia diz. Então Pedro e os seus sócios ficaram pasmados com aquilo que de orientação dada por Jesus, eles lançaram as redes. Então que essa mensagem possa estar firme nos nossos corações e claro nos nossos corações. E por isso ele diz, agora, vocês não vão fazer só para pescar peixes, para ter manutenção de vida, mas vocês vão se tornar pescadores de homens, porque aquilo que vocês fazem revela um propósito e não mais uma necessidade. Agora, aquilo que vocês fazem revela uma orientação e não alguém que toma decisões pautadas na sua necessidade. Mas agora, como igreja, nós não somos mais a igreja resolutiva, que está aqui para resolver questões, mas nós somos a igreja propositiva, que diante do propósito de Deus nós vamos vendo um milagre dia após dia, porque diante do caminho estabelecido, proposto por Deus, Ele mesmo se encarregará de nos dar a graça para saber como lidar com os nossos desafios em meio ao caminho. A vida do cristão não significa uma vida isenta de desafios e questões que podem surgir pelo caminho. A vida de um cristão firmado em Jesus Cristo é aquela que, diante dos nossos desafios, Ele vai nos ajudar a romper, a atravessar por todos eles, crendo que esse Deus, que é Senhor sobre a sua vida e a minha, é o Senhor que nos sustenta diante de tudo e todos. Amém, meus irmãos? Deus tem uma grande pesca para nós. E eu não sei em qual momento desse caminho que nós trilhamos aqui hoje.
a sua vida está. Eu não sei se você está no momento que está cansado porque já fez o que você acha que deveria ter feito e não teve o resultado que você gostaria. Às vezes, você está naquela situação que se um milagre acontecer na sua vida, você corre um risco de dar um infarto, de assustar. Porque, de repente, isso não poderia ser possível. Não é? Às vezes, eu sou aquele que estou lá trancado na minha solidão e vivendo os meus desafios sozinhos, e as redes estão rompendo dia após dia, porque eu não encontro ninguém para me ajudar a amarrar bem as minhas redes. Em qual lugar desse que você está? Em qual lugar desse que você está? Você já entendeu que tudo que você faz revela o Deus a quem você serve? Isso é claro para você? Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de